Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no The Deep Dive. Hoje vamos analisar fontes históricas que revelam um capítulo bem sombrio da história europeia. É isso aí. As acusações e a violência contra comunidades judaicas na Europa cristã, num período longo, né, de 315 a 1791, mais ou menos. Um período bem extenso, realmente. O material que a gente tem aqui são trechos de uma coletânea de fontes primárias, The Jews in Christian Europe, a Source Book. Olha, é um material denso, viu? Às vezes bem perturbador. Sim, são textos que vão desde leis, decretos, até crônicas, relatos pessoais. É forte. E é super importante já dizer, nossa missão aqui não é, de jeito nenhum, endossar essas visões ou os atos que estão descritos. Claro, de forma alguma. O objetivo é entender, por meio desses documentos, a natureza daquelas acusações que sempre voltavam, sabe? Tipo, libelo de sangue, profanação da hóstia, envenenamento de poços. Acusações terríveis, né? E também eventos trágicos como massacres e expulsões. Então, vamos investigar esses registros, tentando entender os padrões de intolerância e como eles foram documentados, né? Perfeito. Para começar, acho que é fundamental entender que as bases para essa separação, para a discriminação, elas foram lançadas bem cedo, sabe? Ah, é? Desde quando, mais ou menos? Olha, já no início do século IV, um concílio da Igreja na Espanha, o Sínodo de Elvira, proibia cristãos de comerem junto com os judeus. Pouco depois, o famoso Concílio de Nicéia, em 325. Sim, conheço. Ele separou a data da Páscoa cristã da judaica. Pode parecer só calendário, né? Mas o objetivo era claro: reforçar essa divisão religiosa e social, criar uma clivagem mesmo. Entendi. E, além dessas decisões da igreja, o próprio sistema legal começou a formalizar essa diferença, certo? Exatamente. O direito romano tardio, que foi consolidado lá no Código Justiniano no século VI, foi, decisivo. Ele classificou os judeus como cidadãos de segunda classe. Segunda classe. E o que isso significava na prática? Significava proibições bem concretas. Por exemplo, eles não podiam tentar converter outros, o chamado proselitismo. Casamentos entre judeus e cristãos, vetados. E algo crucial. O quê? Foram proibidos de ter escravos cristãos. Nossa, essa questão dos escravos, isso deve ter tido um impacto econômico direto, né? Sem dúvida alguma. Naquela estrutura social e econômica, era uma limitação enorme. Não era só status, entende? Era fechar uma via importante de participação econômica, até de influência social. Imagino. E esse tipo de restrição econômica, podia gerar ressentimento, né? E provavelmente gerou. Algo que foi explorado depois em momentos de crise. E olha, essas leis romanas, elas tiveram uma influência que durou séculos, moldando a legislação sobre judeus tanto na Europa cristã quanto no mundo muçulmano. Uau! Então a gente tem esse cenário de discriminação legal social se formando, mas as fontes que a gente está vendo indicam que as cruzadas foram, assim, uma escalada brutal para a violência física em massa. Exatamente, um ponto de inflexão. A primeira cruzada, que começou em 1096, foi particularmente devastadora, né? Para as comunidades judaicas que estavam ali no caminho dos exércitos. Sim, principalmente na região do Reno, na Alemanha. Um dos episódios mais documentados e chocantes mesmo é o massacre em Mainz. As crônicas hebraicas da época que estão na nossa fonte são, de cortar o coração. São relatos muito vívidos, né? Descrevem como a comunidade tentou refúgio com o bispo local, pagaram por proteção, mas acabaram encurralados pelos cruzados, pela multidão, e aí veio a escolha, conversão forçada ou a morte. Uma escolha impossível, né? O relato é terrível. Detalha cenas de judeus que, vendo que não tinham saída, preferiram tirar a vida dos próprios familiares e depois a própria vida. Um ato extremo, que eles chamaram de Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus, para não serem forçados à conversão. É pavoroso só de imaginar. Tem uma passagem citada que é muito forte. Felizes somos nós se fizermos sua vontade, trocando o mundo das trevas pelo mundo da luz, o mundo que passa pelo mundo que dura para toda a eternidade.
Mostra o desespero total, né? Nossa. E essa ideia da santificação ativa do martírio auto-infligido é algo teologicamente muito complexo, até controverso dentro do judaísmo, mas mostra o nível da coação, a falta total de alternativa que eles sentiam. E o interessante é que a gente tem também uma perspectiva cristã da época. A crônica de Alberto de Ashe. Ele não nega a violência, não. Diz que os cruzados os massacraram sem piedade. Sim, ele reconhece a brutalidade. Mas ele adiciona uma camada. Ele aponta a ganância como motivo importante. Diz que agiram por cobiça de espólio em vez de pela justiça de Deus. E essa menção à ganância é crucial, não acha? Conecta com o que a gente falou antes, das restrições econômicas. A violência raramente tem uma causa só. Pois é. Aqui a gente vê essa mistura explosiva. Fervor religioso distorcido, junto com oportunismo econômico, sabe? O desejo de saquear as propriedades dos judeus. A situação legal e social deles já os deixava vulneráveis. Eram alvos fáceis. O Alberto de Aixa ainda conta um detalhe curioso. Ele diz que essa expedição específica de cruzados, marcada por essa violência e ganância, acabou fracassando militarmente. Ah, interessante isso. E ele interpreta isso como um julgamento divino. Diz que acredita-se que a mão do Senhor esteve contra o peregrino que pecou e que massacrou os judeus exilados por ganância de dinheiro. É uma crítica vinda de dentro do campo cristão. Sim, é uma observação importante. Mostra que, mesmo na época, tinha vozes que questionavam a legitimidade ou a motivação desses atos. Pena que essa crítica não impediu a violência, né? Pois é. As cruzadas marcam essa virada trágica. A discriminação que já era lei transborda para uma violência popular, muitas vezes caótica e com muitas motivações juntas. Além dessa violência mais direta, das cruzadas, massacres e tal, as fontes documentam o surgimento e a persistência de acusações muito bizarras, quase fantásticas, mas com consequências mortais. Talvez a mais famosa e que durou séculos seja o libelo de sangue. O libelo de sangue, um clássico terrível do antissemitismo. A acusação básica era essa: judeus sequestravam crianças cristãs, torturavam, matavam para usar o sangue em rituais secretos, especialmente na Páscoa judaica. Uma das fontes que a gente tem é o relato de Tomás de Monmouth sobre um menino, Guilherme de Norwich, lá na Inglaterra, por volta de 1150. Esse caso de Norwich é considerado o marco zero, né? A primeira vez que o mito aparece bem formatado. Exato. Muitos historiadores dizem isso, que foi a primeira vez que o mito surgiu de forma completa, com todos os detalhes que iam se repetir depois. O relato do Monmouth é muito gráfico. E o ponto crucial é que ele descreve as supostas torturas do menino de um jeito que espelha quase ponto por ponto a paixão de Cristo. Uma cópia macabra, né? O texto diz que fizeram em zombaria da paixão do Senhor, que rasparam sua cabeça, perfuraram-na com inúmeros espinhos. Parece uma construção deliberada para incitar ódio, para associar os judeus à morte de Cristo de novo. O ponto-chave aqui é: isso é uma completa fabricação. Não existe absolutamente nenhuma base na lei, na prática religiosa, na teologia judaica para esse tipo de ritual. Nenhuma. É um mito puro. Por o mito. Nasceu provavelmente da ignorância sobre os costumes judaicos, do medo do outro e da projeção de temas cristãos sobre a comunidade judaica. Mas apesar de ser absurdo, esse mito foi incrivelmente poderoso, resiliente. Causou mortes, perseguições por séculos. A força dele não vinha da verdade, claro, mas do preconceito que já estava lá, bem fundo. Outra acusação recorrente e igualmente terrível era a de profanação da hóstia. Ah, sim. Ligada à doutrina da transubstanciação. Isso. Como os católicos acreditam que a hóstia consagrada vira literalmente o corpo de Cristo, surgiu a acusação de que judeus roubavam essas hóstias para esfaquear, queimar, torturar, como se fosse uma reencenação da crucificação. Uma ideia pavorosa. A gente tem um caso bem documentado nas fontes, lá em Passau, na Baviera, em 1477.
A história começa com um ladrão cristão que foi pego e, sob tortura, confessou ter roubado hóstias e vendido para judeus da cidade. Sempre presente para conseguir a prova, né? Sempre. Aí os judeus acusados foram presos e, claro, sob tortura extrema, acabaram confessando o crime. As confissões são fantásticas. Descrevem ter esfaqueado as hóstias, aí jorrou sangue, que apareceu a forma de uma criança, que anjos e pombas surgiram quando tentaram queimar as hóstias, coisas assim. É quase uma fórmula perversa se repetindo, não acha? O medo religioso, o preconceito gera uma acusação absurda, Sim. que é então confirmada por confissões obtidas sob tortura. A tortura vira a ferramenta que permite provar o impossível, validando os piores medos e estereótipos da população. E as consequências em Passau foram brutais. Execuções horríveis. Alguns relatos falam que rasgaram os acusados com pinças incandescentes antes de queimá-los vivos. Meu Deus! E a conversão forçada do resto da comunidade judaica local. Mostra como essas acusações, mesmo baseadas em pura fantasia, tinham um poder destrutivo imenso na vida real das pessoas, das comunidades. E esse mecanismo de achar culpados para o inexplicável ficou ainda mais mortal em tempos de crise geral, né? Como durante a Peste Negra, a pandemia que varreu a Europa entre 1348 e 49, matando uma parte enorme da população. A Peste Negra, um momento de pânico total. Exato. No meio do pânico, da incapacidade de entender a doença, a busca por bodes expiatórios ficou mais intensa. E, de novo, os judeus viraram o alvo principal em muitas regiões. Acusação: Deixe-me adivinhar. Envenenamento? envenenamento dos poços de água para causar a peste. As fontes mencionam confissões típicas, claro, extraídas sob tortura, como a de um judeu chamado Agimet, em Châtel, na Suíça. Ele detalhou como teria recebido um veneno e instruções para contaminar as fontes. E essas confissões se espalhavam como fogo, imagino. Em Sombria que os judeus foram queimados desde o Mediterrâneo até a Alemanha. Que horror. Tem um caso bem trágico em Estrasburgo, também descrito nas fontes. A liderança da cidade, os magistrados, no começo tentou proteger a comunidade judaica. Argumentaram que não tinha prova, Uma atitude rara, mas louvável. mas foram derrubados por uma multidão enfurecida, atiçada pelas guildas de comerciantes, açougueiros, curtidores e pela nobreza local que estava endividada. O resultado foi um massacre de centenas, talvez milhares, de judeus da cidade. É impressionante pensar como essas narrativas libelo de sangue, profanação da hóstia, envenenamento de poços conseguiram se manter por tanto tempo, se espalhar por regiões tão diferentes, mesmo sendo, assim, completamente irracionais do ponto de vista dos fatos, né? Totalmente. Claramente, elas ressoavam com um antijudaísmo muito profundo que já existia na sociedade europeia. Funcionavam como uma válvula de escape perfeita, sabe? Para ansiedades sociais, medos religiosos, crises econômicas, para a necessidade de achar um culpado para catástrofes, para coisas incompreensíveis. E a tortura era a chave para confirmar, né? A tortura era a ferramenta macabra para confirmar aquilo que muitos já queriam acreditar. E a vulnerabilidade legal e social dos judeus fazia deles o alvo ideal. Essa longa trajetória de discriminação, violência, massacres, acusações doidas, acabou culminando em vários países em momentos na medida mais drástica, a expulsão total das comunidades judaicas. A rejeição final. Isso já tinha acontecido na Inglaterra, em 1290, na França, em 1394, definitivamente, mas a expulsão da Espanha em 1492 é, sem dúvida, um dos eventos mais marcantes, mais traumáticos dessa história toda. Um divisor de águas. Com certeza. O documento oficial, o Édito de Expulsão, dos reis católicos Fernando e Isabel, ele apresenta uma justificativa bem clara. O texto acusa diretamente os judeus de continuarem praticando sua religião e, pior, de influenciarem os conversos. Os cristãos novos, né? Isso. Judeus que tinham se convertido ao cristianismo, muitas vezes à força, e os descendentes deles. A acusação era que os judeus influenciavam eles a judaizar,
a voltar para as práticas judaicas mesmo que em segredo. O medo da contaminação religiosa. O edito diz que a interação entre judeus e cristãos, especialmente os conversos, era a grande causa da apostasia, da heresia, e que as medidas anteriores, tipo segregar em bairros judaicos as juderias, que foi ordenada em 1480, ou até uma expulsão parcial na Andaluzia em 1483, não tinham funcionado. Ou seja, já vinham apertando o cerco. Exato. Aí a solução final seria a expulsão de todos os judeus que não se convertessem. A justificativa oficial, proteger a fé católica, buscar uma unidade religiosa no reino. Mas aí, claro, entra o debate histórico fascinante sobre as motivações reais, né? Foi só o fervor religioso da rainha Isabel, que era conhecida por ser muito piedosa? Ou teve mais coisa? Ou foi uma jogada política calculada do rei Fernando para fortalecer a coroa, unificar o país? Granada tinha acabado de cair naquele mesmo ano, 1492, e talvez botar a mão em algumas riquezas. Teve pressão da nobreza, que muitas vezes devia dinheiro para financistas judeus. Faz sentido. Ou dos próprios conversos, querendo se distanciar das origens, provar que eram cristãos leais. E qual foi o papel da Inquisição Espanhola, que tinha sido criada anos antes justamente para lidar com os conversos e que tinha todo o interesse em eliminar a influência judaica. É uma teia complexa de fatores, pelo visto. Exatamente. Provavelmente foi uma combinação de tudo isso. O zelo religioso deu a justificativa ideológica, mas os interesses políticos, sociais, econômicos, com certeza tiveram um peso enorme na decisão final. Os historiadores ainda debatem o peso de cada fator. E para a gente ter uma ideia do impacto humano dessa decisão, tem um relato muito poderoso de uma testemunha ocular que estava ali no meio de tudo. Dom Isaac Abravanel. Abravanel, uma figura importantíssima. Ele era um erudito, filósofo, financista judeu que, ironicamente, servia à corte espanhola e tentou usar a influência dele para evitar o pior. Imagina a posição dele. O choque, o desespero da comunidade judaica quando soube do edito. Ele conta as tentativas frenéticas dele e de outros líderes judeus da corte, como Abraham Sênior, de argumentar com os reis. Chegaram a oferecer muito dinheiro, mas não adiantou. A decisão estava tomada. Ele registra a resposta que teria ouvido da rainha Isabel. O Senhor pôs isso no coração do rei, indicando que viam a decisão como inspirada por Deus, irrevogável. Forte isso. Abravanel detalha a tragédia da partida, a venda correndo de casas, terras, bens por preços irrisórios, porque o prazo era curto e não podiam levar ouro ou prata, só mercadorias. Muita gente perdeu tudo. Uma espoliação disfarçada, né? E ele descreve as cenas terríveis do exílio. Milhares de pessoas vagando pelas estradas, sendo rejeitadas nos portos, morrendo de fome, de sede, de doença nos navios superlotados ou onde conseguiam desembarcar, como no norte da África, onde ele relata hostilidade, maus tratos. É um testemunho em primeira mão da catástrofe humana que foi esse edito. Se a gente olha para o quadro geral, a expulsão da Espanha é o ápice dessa trajetória que a gente veio traçando aqui. É a consequência de séculos de suspeita, de leis discriminatórias, de violência, de demonização com essas acusações bizarras. É o resultado final de tudo isso. Reflete esse desejo crescente na Europa, do fim da Idade Média, por uma unidade religiosa e política, sabe, onde as minorias eram vistas como um corpo estranho, uma ameaça para a coesão social e religiosa. Para a comunidade judaica da Espanha, que era a maior, a mais antiga, e talvez a mais rica culturalmente e intelectualmente da Europa medieval, foi um golpe devastador. Imagino que sim. Encerrou de forma abrupta séculos de presença judaica na Península Ibérica. Forçou uma diáspora massiva para o Império Otomano, norte da África, Itália, outros lugares da Europa. Mudou o mapa do mundo judaico para sempre. Então, recapitulando nossa análise dessas fontes, a gente viu uma progressão bem dolorosa, né? Começou com restrições legais, sociais, baseadas na religião. Sim.
a base de tudo. Escalou para violência física em massa nas cruzadas, se alimentou de acusações fantásticas e mortais, libelo de sangue, profanação da hoste, envenenamento de poços e culminou na rejeição final com as expulsões em larga escala. A da Espanha, em 1492, sendo o exemplo gritante. Um exemplo paradigmático, exato. As fontes mostraram como esses eventos foram registrados, as justificativas que deram na época e o impacto terrível sobre as vítimas. E, mais uma vez, o nosso objetivo foi explorar o conteúdo desses registros para entender as dinâmicas do passado, sem jamais validar o ódio ou as ideologias por trás disso. Exatamente. E talvez para finalizar uma reflexão que fica dessas fontes, o que será que a incrível persistência dessas acusações específicas, muitas delas tão irracionais, né? Usar sangue em ritual, envenenar poços para causar pestes. Sim, é impressionante como persistiram. O que isso nos diz sobre os mecanismos psicológicos, sociais, que a gente usa para criar bodes expiatórios? O que revela sobre a assustadora resiliência do preconceito, da desinformação, da busca por culpados fáceis em tempos de medo, de incerteza. Uma pergunta muito atual, infelizmente. É uma questão que vai muito além desse contexto histórico específico e que, infelizmente, continua ecoando no nosso mundo hoje. Fica aí a reflexão, até a próxima análise aprofundada.